Começou o ano letivo. O que vão aprender os alunos sobre a história do Brasil? Que no princípio eram os índios vivendo em harmonia com a natureza, até que vieram os portugueses e acabaram com eles. Depois chegaram os negros escravos, martirizados por séculos por senhores cruéis, só foram libertados por causa de mesquinhos interesses de mercado dos ingleses. Zumbi, Prestes, Santos Dumont, Aleijadinho fazem parte da galeria de heróis que os livros didáticos nos ensinaram a amar. Mas e se seus feitos não foram tão heróicos assim? Há uma nova história do Brasil sendo escrita por uma nova geração de historiadores, que teve acesso a documentos antissecretos, que viajou, descobriu, conferiu, cotejou e produziu na universidade teses com desconcertantes abordagens sobre aqueles mesmos velhos fatos. Haveria, digamos, uma história brasileira de direita e outra de esquerda? Haverá uma história real? Um fazedor de história como Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel, era cético, desconfiava das ironias da história. Abre aspas. Quem acredita que não se pode mudar a história, nunca tentou escrever suas próprias memórias. Fecha aspas. Falar de diferentes versões para a história do Brasil estão em nosso estúdio o professor de História da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o jornalista que escreveu o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, Leandro Narlock. Sejam muito bem-vindos. O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil do Leandro foi rapidamente para a lista dos mais vendidos. Exatamente. Sinal que há muito interesse na história do Brasil. E o Marco Antônio Villa está lançando uma breve história do Estado de São Paulo, porque, por incrível que pareça, não há livros sobre a história do estado mais rico da federação. Eu pergunto, essa volta aos velhos fatos, como eu dizia agora há pouco, vão demolir tudo aquilo que a gente acreditava como história do Brasil? Está na hora da gente rever o que aprendeu? Eu acho que sempre, né? Acho que o trabalho, Leandro, é uma contribuição importante. Eu acho que sempre, eu acho que a todo momento tem de se rever o processo de história de qualquer país, né? E no caso brasileiro, nós passamos por um longo período de regimes ditatoriais no século XX, em que, claro, que uma visão mais crítica da história foi criada uma série de dificuldades, tanto no Estado Novo como durante o regime militar. E mais nos últimos 30, 40 anos, quando se institucionalizou o ensino de pós-graduação, se desenvolveu muito a pesquisa de história do Brasil, tanto em teses de doutorado e em dissertações de mestrado, com várias fontes de financiamento, CNPq, CAPES, aqui em São Paulo, FAPESP. Então, hoje há uma massa da produção de muito boa qualidade, algumas vezes em alguns programas. Mas por que isso não chega? Isso que é o problema. Quer perguntar às escolas, não chega aos jornalistas, à imprensa. Ainda não chega às escolas de samba. Não chega às escolas de samba, não chega ao livro didático. Porque Sim. a gente ainda vê uma história que é muito mais mitológica, irreal, do que o que já se sabe sobre nós mesmos. Eu fico pensando muito sobre isso. A minha conclusão é que os professores, não digo todos, mas acho que a escola prefere uma história esquemática, que você tem o personagem maldoso, inescrupuloso, que só pratica atos malignos, e a vítima e o bonzinho, né? Assim parece que fica uma fábula com uma moral edificante no final, que são as consequências do Brasil hoje. E também sempre com uma elite muito perversa, um povo muito bom e muito exatamente. maltratado, né? Se a elite faz alguma coisa boa para a história do Brasil, por exemplo, a Inglaterra, como a gente viu no vídeo, é por interesses. Ela nunca age por altruísmo, exatamente. Mas o que o Villa estava falando é muito interessante, que parece que nos últimos 10 ou 15 anos a história do Brasil está sendo muito bem contada. Eu me arrisco a dizer que pela primeira vez, talvez. Mas isso, como você disse, não chegou ainda, né? Não porque há um fosso, parece, entre a pesquisa acadêmica e, por exemplo, os manuais de ensino fundamental, ensino médio e tal. Evidentemente que o manual não cria conhecimento, ele sistematiza o conhecimento produzido em outra esfera. A grande questão é que isso não ocorre. E os manuais ficam repetindo. Então, grande parte dos manuais de história hoje tem mais ou menos a versão dos últimos 30 anos, ainda durante o final do regime militar. Então, e que era engraçado, nós tínhamos o regime militar, mas os manuais de história que já estavam circulando no final dos anos 70,
início dos anos 80, eram manuais de uma certa leitura de esquerda da história do Brasil. Então, por exemplo, onde há militar na história do Brasil, evidentemente que eles são escrachados nesses manuais. Da Guerra do Paraguai, por exemplo, né? Esse era sempre citado como um grande exemplo, na versão de um livro feito por um jornalista, que é o Júlio José Chiavenato, fez um livro chamado Genocídio Americano na Guerra do Paraguai, que dava a impressão que o exército brasileiro e as forças aliadas mataram quase que toda a população do Paraguai, o que é absolutamente uma inverdade, que o Brasil teria entrado na guerra porque era uma auxiliar do imperialismo britânico. O Brasil estava com relações diplomáticas rompidas com a Inglaterra, né? Que o Paraguai vivia uma revolução industrial e que o Brasil era um agente inglês, nunca teve revolução industrial no Paraguai. Então se construiu uma história que era da extrema-direita paraguaia, que chegou ao Brasil como leitura da esquerda brasileira, olha como houve uma inversão ideológica, e entrou no manual. Canudos, por exemplo, que eu estudei na minha tese de doutorado, virou uma comunidade socialista, né? Como que alguém podia dizer isso? E Palmares, esse Palmares do Zumbi, que acharam até o dia da morte dele agora, que é feriado, inclusive, acharam que era uma comunidade socialista também, e está no livro didático. Sim, não, parece que eles tinham uma visão pronta e tentaram encaixar essa visão de sociedade comunista em vários exemplos da história do Brasil, né? Quer dizer, você tenta colocar a força mesmo, né? Encaixar a força quase Palmares. chegamos lá, porém vieram as forças disso, daquilo, dado que impediram e massacraram o Você está quase próximo à vitória, aí alguma coisa que interrompe e tal. E isso é um problema, no caso do livro didático, tem a formação também dos professores. Os cursos de graduação de História são muitos no Brasil, são mais de uma centena, só em São Paulo são 50 no estado de São Paulo. E a formação é deficiente de muitos desses alunos da graduação, né? E isso acaba, e muitas vezes também não é o professor de História que dá a disciplina da graduação, em muitas das escolas do ensino fundamental e do ensino médio. E o cursinho reforça os estereótipos da história do Brasil. E as questões do vestibular também, de certa forma, quando a gente vai ver as questões que tem no Enem, que tem no vestibular, elas ainda têm um viés como se você tivesse que estar com o seu pensamento amarrado em algumas desses dogmas de esquerda e tal, para poder acertar a questão, ou você está fora. Né? Sim, a prova do Enem, eu acho que não é de todo ruim. Ela tem questões muito boas que você não precisa decorar livros, é só saber pensar. Mesmo assim, a última Enem teve uns exemplos lamentáveis de simplesmente resposta ideológica. Né? De certa forma, a gente pode dizer que a gente tem uma história de esquerda, uma história de direita, digamos assim. Eu acho que a história que hoje é consagrada nos livros didáticos, acho que podemos, se for para definir, seria uma história chamada uma história de esquerda. Tem um livro do Leandro, que faz um apanhado, digamos, desse pensamento que está sendo formulado na universidade e já faz uma costura para quem está longe do texto acadêmico e quer conhecer a história do Brasil. É interessante porque vai visitar alguns temas com os quais a gente lida mal e lida até com culpa, como é a questão dos índios, por exemplo, no Brasil. Dizer que a chegada da civilização branca ao Brasil, como você diz, foi boa para os índios, é uma ideia ousada. Será que a gente consegue agarrar a ideia anterior, que matamos, acabamos, fizemos um genocídio, para abraçar uma outra ideia, trouxemos civilização aqui? Não, o meu livro ele não é um estudo acadêmico, né? Ele é tão parcial quanto os estudos que eu critico. É um contraponto, né? Eu tentei mostrar todo esse outro lado e tentando sempre irritar o maior número possível de pessoas. O que eu tentei mostrar é que, apesar das matanças extensas e das mortes por doenças que ninguém pode negar que os índios sofreram, eles lucraram muitíssimo, eles também lucraram muitíssimo com a chegada dos portugueses, e não só com ferramentas, com essas coisas. A banana, ela resolveu um problema de falta de proteína nas tribos brasileiras impressionante. Ainda hoje, se você vai para a Amazônia, para tribos quase semi-isoladas da Amazônia, eles estão com caixa de banana carregando. Cachorro também, o cãozinho ajudou a desintocar animais no mato, foi uma ótima tecnologia, né? Porque você conta que os índios adoraram, né? O cachorro, aquele bicho domesticado que acompanha, que faz companhia, que ajuda na caça. Exatamente. Né? E mesmo a agricultura, né? A agricultura intensiva não existia tanto no Brasil até os portugueses chegarem. Você acha que a história, por exemplo, da escravidão é uma história bem contada? A questão da escravidão, eu acho que precisa mostrar. O problema é que não pode trabalhar a história com a ideia de mocinho e bandido. Esse é o problema, né? Fica tudo mocinho e bandido, e só inverte os sinais. O mocinho vira bandido, em certo momento o bandido vira mocinho. E continuamos trabalhando dessa forma. A história tem que ter uma visão ponderada, entender as contradições da história e não ter uma visão anacrônica. Nós não podemos falar em direitos humanos no século III, Isso é uma bobagem, essa questão não se colocava. Tal. Então, o anacronismo é um grande problema, e é um dos grandes males da história.
Então, no caso do manual, no caso da escravidão, eu tenho que entender que a escravidão ela tem uma longa história e a escravidão negra começa na África. É bom lembrar que seria impossível ter construído o tráfico e apresamento de negros na África sem o apoio das elites africanas. Então, e lembrar que o maior traficante de escravos do Brasil era um negro, era o Xaxá no final do século XVIII. Lembrar que você tem toda uma estrutura, quer dizer, que vem lá da África, e já havia forma de escravidão também na África tal. Claro que a escravidão mercantil em maior escala ela é criada depois da descoberta da América tal. E no caso daqui do Brasil, tem questões que são complexas. Por exemplo, no início do século XIX, nos anos 30, 1830, mais ou menos em Sabará, Minas Gerais, você tem, olhando os dados demográficos, 30% dos proprietários de escravos eram negros. Sim. Ou seja, aí complicou, mas não é tudo ser brancos versus negros, tal, brancos ricos, tal. Então, você tem brancos pobres, você tem negros que estão remediados, negros que têm escravos, você tem os mulatos, é tão complexo mestiços, quanto hoje. Né? Como hoje. Ou seja, aquela ideia de bom e mal, e de você trabalhar com... Você simplifica. E nessa questão da escravidão, por exemplo, eu me referi à questão de passagem em Palmares, porque um dos livros do Décio Freitas, chamado sobre Palmares, a ideia de que Palmares era uma república socialista. Não há um documento que reforce aquilo. E aquilo entrou no livro didático e se consagrou. E virou uma verdade. Mas já que você passou por Minas, eu pergunto para o Leandro um capítulo interessante do Aleijadinho. Esse sim. O que vai ser de Ouro Preto? O que vai ser das nossas artes barrocas sem a figura do Aleijadinho que você demole aqui, já citando outros estudos anteriores também. Geralmente quando a gente viaja, faz uma viagem para alguma cidade, para a praia, tem alguma lenda turística que o guia mirim conta, né? Não, viveu aqui um barco carregado de ouro, afundou, tá cheio de ouro aí nessa costa. O Aleijadinho era para ser uma lenda como essas. Ele é muito uma literatura que cresceu, que os modernistas abraçaram e virou um ícone brasileiro, né? Eu acho que, bom, eu digo no livro que ele é um Quasimodo brasileiro, né? Ele é aquela besta horrível, aquele belo horrível que era muito uma moda romântica adaptado para o Brasil. Eu acho que não é uma questão de maturidade. Na verdade, um artista com todas aquelas deficiências alegadas não conseguiria fazer tantas obras em tantos lugares diferentes. Ou seja, era um ateliê que, por alguma razão... Ele não assinava as obras, se existiu, acho que provavelmente sim. Ele não se preocupava em expressar seus sentimentos nas obras, né, como as pessoas defenderam depois. Mas acho que, como no caso do Zumbi, não é feio. Né, o Ouro Preto não deve esconder isso. É só uma questão de maturidade de aceitar. O Ouro Preto continua sendo uma cidade linda e interessante, né? A mesma coisa com o Zumbi, eu acho. Algumas pessoas, esses dias eu recebi um e-mail com pessoas do movimento negro dizendo como que você pode dizer que o Zumbi tinha escravos. Acho que não é falar mal do Zumbi. O Manolo Florentino ele até fala que é bom isso. Tipo, você começa a imaginar seu ancestral não só com uma pessoa que apanhava calada. Ele agia conforme os costumes de seu tempo. Com os valores que havia então, né? Você estava falando sobre Zumbi, com referência ao movimento negro, e índios com relação a todos os ambientalistas, são assuntos quase que tabu no Brasil. Mas é tabu também todo esse, quer dizer, o Aleijadinho, o Santos Dumont. O Santos Dumont. São golpes narcísicos, você imaginar que essas pessoas que são nossos heróis, o descobridor do avião, o grande artista, não é exatamente aquilo que a gente imaginava. A gente suporta isso? Claro. Vamos resistir a essa... Mas isso é bom. Outros países também constroem seus heróis, constroem suas histórias, suas tradições. E os heróis geralmente é perfeito, é imune de contradições e tal. É legal humanizar os heróis. Mostrar que eles têm problemas de contradições, sentir o medo, nem sempre são aquilo que eles imaginam ser ou que os outros falaram sobre ele, né? Eu acho que isso é muito saudável. Trabalhar com a história só com a ideia dos grandes heróis não é bom. É necessário entender a dinâmica da história, como se organizava a sociedade, a cultura, a economia, né? Isso, quer dizer, essa ideia de ficar trabalhando com grandes heróis, o que acaba acontecendo? É a história conservadora, só que você inverteu o sinal. O que era herói virou bandido, o que era bandido virou herói, né? Então, mas há países que parecem que têm mais problema de identidade do que outros. A questão de identidade é uma questão muito central. Sim. E aparentemente, seja por causa do movimento modernista, como ele citou, seja por causa do período do Getúlio, como você tinha citado, são momentos em que há uma tentativa de se criar uma identidade
identidade, né? Sim. De dizer, olha, nós somos brasileiros e somos assim. Então, esses símbolos ficam mais cristalizados, mais enrijecidos. É que é um país novo, o Brasil. É bom lembrar que a partir do segundo reinado, com Dom Pedro II, que vem os quadros, ele inclusive pagando os pintores para estudar na Europa, é o momento da música, da poesia. Então, a construção da identidade, ela vem ali em 1850, 1860, com Dom Pedro II. A República depois vai reforçar. E o Estado Novo, que é a ideia do centralismo, ou seja, queimando as bandeiras estaduais, por exemplo, que são suprimidas, só fica a bandeira do Brasil, aí vem essa ideia de que nós estamos construindo essa ideia de identidade nacional. Quer dizer, que é uma coisa dos últimos 150 anos. É diferente do caso francês, que a identidade está lá atrás, é diferente da Inglaterra, e assim por diante. No caso brasileiro, não, é uma coisa muito recente. Não, e coisas que são muito brasileiras hoje em dia, como futebol, como feijoada, samba, elas têm que 80 anos, 70, 80 anos, só na década de 30 para cá, é muito novo, né? Muito Outro capítulo do seu livro que é bastante ousado e que você menciona e estuda também, é o capítulo sobre a resistência à ditadura militar a partir de 64. Agora mesmo, quando o Brasil revisita o tema da anistia e discute a Comissão da Verdade, em que há uma tentativa governamental de dizer que os, então, torturados eram os resistentes, os que queriam a democracia, queriam a liberdade, essa é uma ideia que prospera, porém é mitológica, né? Exatamente. Bom, tem um texto ótimo seu na Folha sobre isso, né? Sim. Eu acho que são novos heróis, né? Novos bons mocinhos que a gente criou nesses últimos 20, 30 anos. Eu lembro quando eu estudava, os meus professores falavam que absurdo falar que os comunistas são assassinos. Eu estava no colégio de freiras, os professores eles eram bem politizados. E quando eu fui estudar, eu descobri que é isso mesmo. O Prestes matou uma menina de 16 anos, ou mandou matar. A maioria dos guerrilheiros eles não lutavam por democracia, eles lutavam por uma outra ditadura, né? No livro eu tento mostrar como seria o Brasil caso os comunistas ganhassem. Ia ser um absurdo, ia ser uma tristeza no país, né? Quer dizer, quando a gente fala em Comissão da Verdade e história do Brasil, uma Comissão da Verdade que fosse recontar a história, fosse pesquisar, tem alguma coisa a ver com história isso ou isso é pura política? Isso é pura política eleitoral, para 2010. Agora, porque a questão, por exemplo, da questão da esquerda armada, é bom lembrar que os grupos, primeiro, nenhum dos manifestos, foram muitos escritos, e documentos dos grupos de luta armada, nenhum fala em democracia, nenhum. A luta armada queria impor a ditadura do proletariado, era isso. Portanto, a democracia é uma questão que não existiu. Falar que a guerrilha do Araguaia levou à abertura democrática, a primeira guerrilha do Araguaia sequer foi guerrilha, nem arma tinha. Primeiro, não tinha arma. Segundo, matou 3 camponeses e 2 militares, quer dizer, matou mais camponeses do que militar. Só teve 2 combates na guerrilha do Araguaia. Quer dizer, como é possível falar em guerrilha quando teve 2 combates? Só teve 2, não teve mais nenhum. Aí e depois foram abandonados, tal. Mas se construiu a ideia de que a guerrilha do Araguaia foi indispensável para a abertura democrática, não há relação nenhuma, inclusive temporal, porque a abertura que vem no governo Figueiredo, a guerrilha do Araguaia já tinha desaparecido no Natal de 73, na prática. A partir de então são perseguidos. Mas se construiu essa ideia que os grupos de luta armada foram condição indispensável. O que foi indispensável na luta foi a luta democrática travada pelo MDB, pelos deputados autênticos, pela Igreja Católica, pelos sindicatos, pelos movimentos da sociedade civil, pela anistia, pelos jornalistas, pelos intelectuais, que colocavam a questão democrática. Isso sim, só que esses foram apagados. Então... Mas que, de certa forma, vamos falar pêndulo, porque pêndulo é um clichê tão grande em termos de história, mas há uma relativização a partir de quem tem algum poder sobre a história, dizer quem é o herói e quem não é. Sim, claro. O que ganha o Brasil em reduzir, digamos, essa participação dos vários setores diferentes da sociedade, com toda a sua heterogeneidade, na luta democrática? Para que a gente faz? Nada. Claro. Eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil, que é muito bom, é que tem historiadores traçando conclusões a despeito do uso ideológico dessas conclusões. Isso é interessante mesmo. Eu acho que, como você falou, história de direita ou de esquerda, a da direita é tão ruim quanto a de esquerda, né? Certamente. Se bem que eu prefiro muito mais a da direita. Eu acho que a história tem que se limpar da ideologia, não ser nem de direita nem de esquerda. A história que ela tem é trabalhar com os documentos, com a crítica dos documentos, com um trabalho científico, evitar o anacronismo, mostrar como o Brasil sempre teve dificuldade de conviver com a democracia. Nós temos uma elite política que sempre buscou muito mais autoritarismo, soluções de golpe de Estado, querer tomar o poder
poder à força, tanto a direita como a esquerda, né? Isso ocorreu em diversos momentos, ainda bem que isso parece ser página virada da nossa história. E nesse livro, o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, o Leandro Narlock comenta sobre vários estudiosos que apontam a origem muito mais, digamos, oficialesca do samba, da escola de samba, do carnaval, do que exatamente aquela ideia que a gente tinha de que é a grande inovação, a grande criação popular. É isso mesmo? É isso mesmo. Acho que como todas as tradições, a gente já falou sobre processo de criação de tradições aqui, como a saia escocesa, por exemplo, é um bom exemplo. O samba, essa tradição, essa cara que ele tem hoje, esse marketing de cultura popular, de raiz brasileira, ela é inventada. Os primeiros sambistas, eles eram muito mais europeus, eles bebiam muito mais na cultura europeia do que em alguma cultura ancestral. A gente tem esse imaginário, né, da negra, cultura do batuque. Exatamente. O Donga, que era o rei do samba na década de 20, ele copiava músicas francesas, plagiava a melodia para fazer sambas de muito sucesso. E o Pixinguinha era considerado elitista demais. Exatamente. O Carinhoso, né, o grande sucesso, a obra-prima do Pixinguinha foi criticada porque tinha influência yankee, né? E depois desses primeiros sambistas que eram internacionais, que depois foram tocar até em bandas de jazz, depois dessa leva que surgiu o samba com marketing da pobreza, assim, o samba popular que se afirmava do morro, né? Mas, na verdade, é uma tradição inventada, né? Como várias outras. Eu acho que não é exatamente esse samba que é ruim de ouvir, mas tanta gente repetindo essa ladainha de que é raiz brasileira. Quem precisa de raiz é árvore. E que é a marcha, né? A marcha quase que de exército, né? Aqui no seu livro, Vila, sobre o Estado de São Paulo, ele diz que é uma breve história, mas é um livro bastante caudaloso. Conta mesmo por que é o túmulo do samba aqui? Não chega a discutir, mas mostra umas coisas interessantes que eu acho que são interessantes sobre São Paulo, que é a questão da modernidade, como sempre está presente e a modernidade, e como que sempre você tem ali, não só imigrantes de diferentes países do mundo, como imigrantes de vários estados do Brasil. E faz com que São Paulo, sempre tem esse elemento dinâmico, sem cair no regionalismo barato. Uma coisa muito legal é que nós temos uma comida típica de São Paulo. Você pode achar em Minas, pode achar na Bahia, etc. Em São Paulo não há, né? Isso só para dar um exemplo de tantos... Virado paulista. O virado paulista, na verdade, tem muito mais influência mineira do que paulista. Então, o legal é mostrar isso, quer dizer, como que São Paulo antecipa, por ser uma cidade moderna, muito do que o Brasil vai ter depois, no movimento operário, com as greves de 17, e depois, durante o regime militar, na questão cultural, no acidental, com a Semana de 22 e aqui, nas questões econômicas, né? Quer dizer, então, tudo isso mostrando sempre uma efervescência política muito grande. Efervescência que esperemos que os alagamentos não esfriem. Professor Marco Antônio Vila, jornalista Leandro Narlock, muito obrigada por esse debate, essa participação aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você também, assinante, que nos acompanhou até aqui, e você, internauta, que participa do nosso blog. Até o próximo Entre Aspas, quinta-feira.